Olá, turma, tudo bem com vocês, meus amores? Vamos para mais uma aula, a nossa terceira aula, tá bom? Pegando a nossa apostila, ainda lá na página 4, no finalzinho, onde tem escrito assim: construção dos números pelas crianças de 0 a 6 anos. Como a gente sempre estamos fazendo, eu vou ler e vou explicar para vocês. Dúvidas? Deixe no comentário desse vídeo. Vamos lá? O papel da educação infantil hoje, turma, é de cunho pedagógico. Por que isso? Diferente da antiga visão assistencialista que tínhamos, as crianças até 6 anos não frequentam a escola apenas para brincar ou se socializar. Elas estão nesta faixa etária construindo conceitos gradativamente, vão construindo conceitos lógico-matemáticos. Então, turma, nessa parte nós vamos falar sobre alguns conceitos, né, que é importantíssimo a criança saber. Turma, de antemão eu falo para vocês o seguinte: você, professor, tem que ser criativo. Por que isso? Porque o seu aluno, ele é um ser pensante e um ser que, se você ficar com aquela aula só folhinha, seu aluno não vai aprender. Faça o inverso. Use a ludicidade, entendeu? A ludicidade na parte de qualquer matéria. Nós estamos falando aqui de matemática. E trazer e ensinar o seu aluno de uma forma lúdica, brincando, os conceitos lógico-matemáticos. E ele vai perceber que ele vai ter que utilizar esses conceitos no seu cotidiano. Então, é muito importante eles aprenderem os conceitos. Ok? Continuando. A construção do conceito de número, por exemplo, começa muito antes da entrada na escola. Como assim, professora Sara? Turma, o seu aluno, ele já vem com alguma noção, como é, né? Que aqueles que têm pai e mãe presentes, tios, tias, aqueles que estão educando na educação familiar, eles já vêm assim, sabendo algumas cores, sabendo alguns números, contar de 1 a 5, não é verdade? Tendo a noção qual é o número 0, qual é o número 1. Então, eles vão ver que os números que eles estão vendo no telefone, no WhatsApp, no brinquedo, o valor, eles já tem alguma noção de dinheiro, que é muito caro, que é muito barato. Então, eles vão ver que é de suma importância eles aprenderem cada vez mais a matemática, para poder eles aplicarem, nesse cotidiano. Entenderam? Vamos lá. Desde que em sua casa, foi o que eu estou dando os exemplos aqui para vocês. Desde em sua casa, nas relações cotidianas, as crianças têm oportunidade de lidar com situações que envolvam coordenação, seriação, classificação, já, estará se iniciando a construção deste conceito. Ou seja, caberá desde que a educação infantil organize as experiências que privilegiem a formação de diferentes conceitos. Você, professor da educação infantil, vai dar continuidade a essa aprendizagem acadêmica de conceitos lógico-matemáticos do seu aluno. Combinado? Através de quê, turma?
Já dei vários exemplos usando a ludicidade. Através de jogos e brincadeiras, vão se estruturando experiências que levarão à construção dos conceitos de tempo, espaço, distância, limites e entre outros. Exemplo, turma. Seu aluno não sabe o que é perto, entendeu? O que é longe, o que é frente, o que é atrás. Seu aluno não sabe o que é grande, o que é pequeno, o que é largo, o que é estreito. Isso tudo você vai agregar aos conhecimentos desse educando. Entendeu, turma? Estão entendendo até agora? Continuando. Auxiliando os alunos na formação desses conceitos matemáticos e na construção dos conceitos de números, o professor, ou seja, você, professor, não ensina conceitos aos alunos, e sim os ajuda a construir. Seu aluno ele já tem uma noção, então você vai construir junto com eles. Se eu tenho uma caneta rosa com uma caneta azul, quantas canetas a tia tem na mão? Tia, 2. Então, hoje nós vamos aprender o numeral 2. Vamos lá. Uma caneta mais uma caneta. São 2 canetas que a tia tem. Forma o número 2. Aí você mostra o numeral 2 de forma escrita. Você primeiro foi através de objetos, né? Mostrando a eles a quantidade, não é verdade? A quantidade para depois ele exercitar no papel. Entenderam, meus amores? Continuando. Um bom exemplo disto é a construção do conceito de números, que eu já estou dando exemplos para vocês, que envolvam, né, a conservação de quantidade. Uma criança pode ser auxiliada até chegar à construção do conceito e da conservação de quantidades. Eu acabei de dar exemplo disso para vocês. Porém, não se pode ensinar esta conservação. Você vai ensinar o seu aluno de uma maneira lúdica a quantidade dos objetos para determinada numeração. Que existe um número que vai mostrar para ele a quantidade de objetos de desenho que tem ali naquele papel ou naquela brincadeira, naquele jogo, tá bom? Para que a criança construa o conceito de número, turma, um conceito complexo, é preciso que você, professor, lhe ofereça inúmeras atividades de classificação, de seriação, de ordenação de quantidade, ou seja, exercitando tudo isso, trazendo de uma forma lúdica, brincando e ao mesmo tempo, logo depois, exercícios para fixar o que você ensinou para esse educando. Só a partir dessas experiências relevantes e dosadas para a criança é que ela poderá abstrair características comuns que levam a formar determinados conceitos. Deve-se respeitar o ritmo da criança sem contudo, ficar apenas esperando que ela construa o conceito sozinha. Nós temos, turma, sim, que respeitar
exemplo dos nossos alunos. Mas os nossos alunos, eles não vão construir se você não estimular. A criança que ela não é estimulada, ela vai ficar perdida na construção desse conhecimento acadêmico, tá bom? Continuando, meus amores. O ensino da matemática deve partir sempre de problemas que fazem sentido para o aluno, ou seja, você vai pegar e você vai ensinar uma sequência de numeral de 0 a 9. Tia, para que eu vou estudar os números? Aí você vai pegar e vai falar, olha, você vai estudar os números para dar o troco. Aí você vai mostrar moeda para eles, você vai mostrar que na nota que no dinheiro tem números, que no telefone ligando para a vovó, para o vovô, para a tia na escola, precisa de saber os números para poder discar o número do telefone, o número da casa, o número do ônibus. Você vai mostrar para eles que eles vão aplicar isso no dia a dia deles, entendeu? Continuando. Nos quais eles possam perceber o funcionamento das ferramentas de matemática, foi o que eu dei um exemplo para vocês agora, e o efeito que elas têm sobre a resolução destes problemas. Vamos lá. Ah, tia, eu fui no mercado comprar café para minha mãe me deu R$5 para comprar o café e sobrou quanto? Exemplo que eu tô dando para vocês. R$5 menos 2 sobra quanto? 3. Então, você tem que trazer de troco para sua mãe R$3, não é verdade? Continuando. Inicialmente, devem ser vivenciadas experiências concretas para quê? O que é concreto, turma? É os jogos, é a ludicidade. Para que gradativamente o aluno possa chegar às abstrações. Material concreto como? Olha como eu vou citar agora para vocês alguns materiais que você pode utilizar na vida do cotidiano do seu aluno, na aprendizagem dele, na escola, na parte de matemática. Bolas, palitos, fichas, chapinhas devem estar à disposição dos seus alunos para serem manipulados. Ou seja, você vai estimular o seu aluno com tampinha de garrafa PET, quando ensinar as cores, botar água com corante e a água ela vai ficar branquinha e quando ela sacudir a garrafa, turma, vai ficar da cor que você colocou ali. Se você botou um corante vermelho, ela vai ficar a água vai ficar na cor vermelha. E isso você vai o quê? Fazer uma festa do vermelho. Tô dando exemplos para vocês. Mostrar para ele que se ele sacudir, a água mágica fica vermelha e ele vai vir com a blusinha vermelha. Então você vai fazer o que, turma? Você vai estimular o seu aluno o tempo inteiro. Vai mostrar para ele que ele precisa saber aquele conceito matemático, não por saber, e sim para aplicar no seu cotidiano. E você vai ser uma professora criativa, ok? Agora, turma, eu vou falar com vocês sobre o papel da matemática na educação e no conceito social, né? No contexto social, perdão. Vamos lá. Na atual situação da educação matemática nas escolas, a apresentação do conteúdo segue em um processo fragmentado e condições precárias de aprendizagem, em que é construída uma dualidade das realidades entre a matemática e a vida do cotidiano. Ou seja,
muitas escolas, às vezes, esquecem de trazer a ludicidade para dentro da sala de aula, a realidade do seu aluno com a prática na escola. Ambas têm que andar juntas na aprendizagem. Então, isso está ocasionando, muitas das vezes, pavor. Ai, matemática! No nosso tempo, não é verdade? Falar em matemática, a gente ficava doida. E até hoje a gente tem esse conceito, esse medo da matemática. E a matemática não é um bicho de 7 cabeças. Então, a gente não pode, de antemão, trazer para os nossos alunos esse medo que a gente adquiriu também, que não fomos trabalhados quando pequenos. E vamos mostrar para os nossos alunos a importância da matemática no seu cotidiano fora da escola. Continuando. A linguagem matemática, que se construiu como padrão para o ensino de cunho nacional, a qual, com suas características próprias, diante de uma linguagem prática no cotidiano e fórmulas que precisam ser decoradas sem a devida demonstração do processo da sua criação, ou seja, do porquê que eu tenho que gravar aquela fórmula. Quando você ensina uma fórmula para sua criança, você tem que saber o porquê que ela vai utilizar na sua vida, senão ela não vai gravar para ficar marcado na vida, na sua memória. Ela vai gravar ali para aquela prova, para aquela situação ali, e ela vai esquecer. E não é isso que nós temos que passar nas determinadas matérias para os nossos alunos. Seu aluno não tem que seu aluno não tem que gravar. Seu aluno tem que entender para aplicar na vida. Continuando. Demonstração de determinado processo da sua criação e aplicabilidade em contextos humanos e sociais. Foi o que eu falei para vocês agora. Acabar por dividir os indivíduos com estes acessos de aprendizagem em 2 grupos. Os que gostam de matemática e os que não gostam. É isso que eu acabei de falar para vocês. Temos que, nosso professor do século XXI, temos que acabar com esse medo de matemática e saber que a importância da matemática na nossa vida. Continuando. Para o professor, a responsabilidade de traduzir a educação matemática tradicional em matemática contextual sugere a modelagem matemática em relação ao cotidiano. Traz o desafio de apresentar a matemática como ferramenta de promoção individual e social. É o que esses exemplos que eu tô dando para vocês. Você vai o tempo todo mostrar para ele que ele vai aplicar em determinado conjunto, em determinada situação, a matemática naquilo que ele está aprendendo no colégio. No ensino tradicional, o objetivo de estudo se apresenta quase sempre bem delineado, obedecendo a uma sequência pré-determinada com um objetivo final muito claro, que muitas vezes nada mais é que cumpre o programa da disciplina. Ora, ensinar a pensar matematicamente é muito mais que isso. Ou seja, portanto, é imprescindível mudar o método de busca em processos alternativos para a transmissão e aquisição de conhecimentos. Isso aqui é um trechinho de um livro, de 2015, página 11. Turma, Bassani, ele vem trazendo a reflexão para nós que
a metodologia é fundamental na prática da aprendizagem do seu aluno. Então, você tem que tirar esse medo do seu aluno e mostrar para ele que ele vai aprender aquele determinado conteúdo para aplicar na vida. A criança, ela já vem com um porquê por trás. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu tenho que contar? Por que eu tenho que aprender os números? Por que eu tenho que somar? Por que eu tenho que dividir, multiplicar, subtrair? Tudo o porquê você tem que resposta imediata. Ou fazer com que eles pensem primeiro, né? Contextualizar sua aula para que venha alcançar a resposta naquele momento ali da aprendizagem. Ok? Continuando. Estão entendendo até aqui? Vamos lá. Já estamos terminando. Estamos na página 6. A educação matemática é inclusiva e deve ser usada como ferramenta na promoção da dignidade e a inserção social. E deve ter como foco o aluno, ou seja, a aprendizagem do seu aluno. A tradução da realidade em modelos matemáticos deve ser trabalhada nas escolas como forma de produção de conhecimentos a partir da crítica e da observação. É o que eu venho falando na aula toda para vocês. Você tem que mostrar para o seu aluno o porquê que ele está aprendendo aquele determinado conceito matemático. De modo que o seu aluno entenda que ele pode participar desta produção e trabalhar com as variáveis em questões. Trabalhar modelando a realidade matematicamente faz com que o indivíduo desenvolva neste âmbito seu pensar e seu agir. Dessa forma, a partir desses modelos que unem a teoria e a vida com a ajuda de métodos que transportem a complexidade, para um meio da vida digna, como um cidadão autônomo que tenha pensamentos ordenados, orientados à modelagem matemática. Se torne apto a engrenar na vida individual, social, digna e criativa, consciente de estruturas políticas e socioeconômicas, pronto a desenvolver-se em meio a mais diferentes situações, problemas compõem o cotidiano. Ou seja, turma, resumindo esse parágrafo ali, você vai trazer para o seu aluno que a matemática vai estar no cotidiano dele o tempo inteiro e ele vai resolver qualquer tipo de problemas que envolvam a matemática. Desde a educação infantil, turma, que é a base do é o começo da base do conhecimento do seu aluno, até o ensino médio e nível superior. O seu aluno, ele vai vir dessa base e ele vai construir o seu conhecimento pro resto da vida. Então, você não vai ensinar o seu aluno somente ali até o 5º ano. O seu aluno, ele vai estudar até ser adulto. E esse adulto, ele vai com que, tenho dificuldade na divisão, na multiplicação. Minha professora lá da educação infantil ou do 1º ano, das séries iniciais, me ensinou matemática assim, ó. Vem cá, você vai o quê? O seu aluno, ele vai poder aplicar e ajudar aqueles que têm dificuldade. Então, fechando a nossa aula, vem assim: considerações finais do módulo. É preciso que a educação esteja em seu conteúdo, em seus programas e seus métodos adaptados
ao fim que se persegue, ou seja, permitir o homem chegar a ser um sujeito de construir como pessoa, transformar o mundo e estabelecer com outros homens as relações da reciprocidade, fazendo a cultura e a história. Uma educação que liberte e que não adapte, domestique ou subjugue. Freire diz isso pra gente, né? Continuando. A educação, a escola, em seu papel de ensinar, semeia sonhos. Olha que lindo. Mostram além do que se pode ver, deixa aberto ao aluno um leque de opções e muitos caminhos para desvendar de sua mente o quanto ao mundo desmembrado em disciplinas. Ou seja, você demonstra para o seu aluno e mostra para ele que no mundo há várias disciplinas que ele tem que saber para ele aplicar na vida cotidiana dele, apresentando a ciência concreta e todas as possibilidades de conquista, como desbravar as terras desconhecidas, através de quê? De história, onde tudo é novo, tudo é tátil e tudo provável. Neste contexto de abrir os olhos, o professor tem, você, professor, tem um papel de intermédio entre o aluno e o conhecimento. Olha que lindo! Você, professor, vai trazer o cotidiano do seu aluno para a sala de aula com o conhecimento adquirido e você vai fazer com que ele aprenda. Não como simples transferir o conhecimento, você não vai transferir somente o conhecimento, mas como produzindo conhecimentos com conhecimentos. É troca. Seu aluno traz o cotidiano dele e você traz as suas experiências de vida e acadêmicas para o conhecimento adquirido dessa criança, desse aluno. Ferramentas, vai usar várias ferramentas, várias metodologias, vários materiais concretos para com que o seu aluno aprenda. Por quê, turma? A aprendizagem, ela tem que ser prazerosa. Ferramentas que o aluno deverá lançar mão e integrar-se a construir. Você vai ensinar, você vai falar isso para o seu aluno. A sonhar, a projetar, a planejar, a executar. Em resumo, tornar a vida interessante. Vislumbrar desafios individuais. Você vai mostrar para o seu aluno que ele vai ter vários desafios nessa vida. Coletivos, individuais, disputas, conquistas, derrotas, uma roleta russa em que resume o viver. Ou seja, turma, você vai trazer para o seu aluno o conhecimento, sim, e vai trazer para ele que ele é capaz, assim como você, meu aluno e minha aluna, são capazes de vencer seus pequenos, seja ele da educação infantil às séries iniciais, são capazes de vencer, sim. E vão aquele conhecimento não adquirido, aquela dificuldade de aprendizagem que ele tem, ele vai parar quando ele alcançar, ele conseguir sanar essa dificuldade, ele vai virar para você e vai falar: muito obrigada, professora, muito obrigada por me transmitir conhecimento e acreditar em mim, assim como eu acredito em vocês. Espero, turma, que vocês tenham gostado das nossas aulas. Façam um trabalho, tá bom? Amo vocês. Beijo!